Bom dia, pessoal. Espero que todos e todas estejam bem. Eu vou fazer agora a leitura de um texto que eu gostaria que fosse uma contribuição ao 11º Congresso Internacional da Sociedade Hegel Brasileira, que vai se realizar agora a partir de hoje, né? Esta semana, portanto, sediado na Unesp de Marília, né? E coordenado pela Sociedade Hegel Brasileira. Bom, antes algumas palavras sobre o texto que eu gostaria de apresentar e que vocês vão ter projetado no vídeo. Trata-se de um texto ainda bastante experimental, né? Eu faço algumas aproximações entre Hegel e questões da filosofia social contemporânea, né? Exploro alguns elementos, algumas discussões feitas por Hegel na sua filosofia do direito, né? E com a intenção, digamos, mais abrangente de questionar ou de indagar se podemos ter uma visão um pouco diferente daquela tradicionalmente aceita acerca do conceito hegeliano de progresso, né? Quer dizer, é um texto, como eu disse, bastante incipiente, que trata a questão ainda de forma muito incipiente, é um trabalho em andamento, né? Mas eu lanço, ao menos, as primeiras pedras, digamos assim, ou as pedras mais fundamentais, né? Para, digamos, nos próximos meses, complementar a perspectiva aqui desenhada, né, com um aprofundamento nessa interlocução entre Hegel e a filosofia social contemporânea, né? Antes de passar propriamente à questão, eu faço uma rápida introdução, né, tento, assim, de certa maneira, simplificar bem as coisas, né, para que se torne mais ou menos claro o meu ponto de vista acerca da pertinência do pensamento hegeliano, né, ou da influência até do pensamento hegeliano nas questões mais contemporâneas de filosofia social. Vamos, então, à leitura. No livro 2 da República de Platão, a dimensão social, caracterizada pela divisão do trabalho e pela satisfação multilateral das carências, aparece como uma pressuposição para o experimento de pensamento que Sócrates realiza com seus interlocutores. Um experimento que visa ascender à ideia de cidade justa, a partir da qual se deixe derivar também a mais virtuosa organização da alma humana. A partir de Aristóteles, na Ética Nicomaqueia ou na Política, passa a vigorar um postulado fundamental do pensamento político ocidental, que só vem a ser definitivamente contestado no século XVI, com Maquiavel, e posteriormente no século XVII, com Hobbes. Trata-se aqui da identificação teleológica da sociedade com o Estado, ou seja, a compreensão da comunidade política como tendência inscrita naturalmente em sociedades humanas. É preciso ter isso em vista, esse contexto histórico, para entender a inovação conceitual proposta pelo conceito hegeliano de sociedade civil. Hegel diz, na Filosofia do Direito, no parágrafo 182, no adendo, a criação da sociedade civil pertence de resto ao mundo moderno, que, pela primeira vez, faz justiça a todas as determinações da ideia. Se o Estado é representado como uma unidade de pessoas diversas, como uma unidade que é somente ser em comum, então só se visa com isso a determinação da sociedade civil. Muitos teóricos modernos do Estado não puderam alcançar nenhuma outra maneira de ver o Estado. Bom, o conceito hegeliano de sociedade civil capta retrospectivamente o contraditório processo de consolidação da sociedade moderna. Por um lado, trata-se da formação de um tecido social destacado da família e do Estado, no qual os indivíduos rompem sua dependência de formas pré-modernas e tradicionalistas de vida, passando a orientar sua existência nos termos das regras do direito subjetivo e da moral da autonomia. Por outro lado, a dependência mútua se intensifica na forma da divisão industrial do trabalho e de um sistema multilateral de satisfação mútua das carências.
Assim, sob a primeira perspectiva, trata-se de um movimento histórico que trouxe oportunidades em termos de emancipação individual. Porém, por outro lado, trata-se de um tecido social contraditório e que subordina os indivíduos à sua própria dialética. Hegel tem em vista, quanto a isso, fenômenos estruturais como a pauperização, desigualdade, fragmentação, estranhamento, massificação, embotamento da experiência, alienação e anomia. A modernização como processo com efeitos sociais contraditórios, que giram em torno da perda pelo mundo moderno de orientações práticas comunitárias e do caráter contraditório das promessas emancipatórias do esclarecimento, tornou-se um tema influente entre pensadores do século XIX e XX. Pensemos, por exemplo, em Marx, ou em Ferdinand Tönnies, em Durkheim, em Weber, em Lukács, ou na Escola de Frankfurt. Tanto do ponto de vista da ontologia social, quanto sob a perspectiva metodológica, o pensamento social e político contemporâneo se viu marcado pelas dicotomias comunidade-sociedade, comunitarismo-liberalismo, atomismo-holismo. A despeito da diversidade de autores e perspectivas, pode-se perceber, contudo, alguns padrões mais amplos de argumentação. Geralmente, perspectivas comunitaristas e holistas desempenham o papel de base crítica, que permite a visualização dos processos de modernização enquanto permeados, eivados de efeitos deletérios, usualmente associados ao liberalismo e ao atomismo, com a perda de sentido da ação, com a perda da liberdade, para falar um pouco como Weber e também depois como Habermas. Né? São efeitos perniciosos, sobretudo quando considerados sob a ótica da consolidação do capitalismo avançado, da precariedade representativa das democracias contemporâneas, das ameaças criadas pelo colapso ambiental e pelas condições extremamente desiguais de vida nas sociedades contemporâneas. No entanto, este mesmo recurso ao comunitarismo e ao holismo constitui frequentemente um ensejo para a romantização, digamos, e mistificação de compreensões pré-modernas da vida social. Assim, um dos principais temas para a filosofia social hoje consiste justamente em se posicionar de forma não unilateral no debate ontológico e metodológico entre o atomismo e o holismo. Por um lado, a autonomia do social não pode ser compatibilizada com o primado metodológico e ontológico do agir individual, como em Hobbes e em seus sucessores. Tampouco pode, por outro lado, a autocompreensão de indivíduos como livres e autônomos ser simplesmente tragada para um novo substancialismo, uma versão talvez totalitária do primado do todo sobre a parte. Novamente, uma saída para o impasse pode ser buscada em Hegel, sobretudo em sua tentativa de fazer a mediação entre o atomismo e o holismo. No mundo contemporâneo, a autocompreensão de agentes como autônomos e livres se tornou, em virtude de processos de aprendizado, uma circunstância incontornável do ponto de vista pragmático, ou seja, de agentes engajados em sua cotidianidade. No entanto, o produto do agir individual, digamos assim, a integral do agir dos indivíduos, por assim dizer, estabelece uma dimensão cultural e simbólica que em muito ultrapassa e excede consciências individuais, funcionando, na verdade, como um estofo em que capacidades teóricas e práticas se formam e constituem. Com efeito, a filosofia social hoje recupera o holismo não totalitário da tradição dialética, mas procura reformá-lo em termos pragmáticos, ou seja, em termos de filosofia prática e teoria da ação. Percebe-se neste movimento a possibilidade de manter uma relação dialética e horizontal entre o indivíduo e a comunidade, entre comunitarismo e liberalismo, atomismo e holismo. No entanto, o holismo tem de ver dissolvida sua base metafísica em termos de uma nova versão da ontologia, digamos, de uma ontologia social, de base prática e pragmática. Para isso, a filosofia social consegue se nutrir de diretrizes tomadas do pensamento contemporâneo, tanto na hermenêutica, por exemplo, quanto na pragmática, ao mesmo tempo em que assume conceitos não metafísicos, mas naturalizados e falíveis, por exemplo, de liberdade, de emancipação, de solidariedade social. Vemos, então, que a filosofia social contemporânea, sobretudo em suas vertentes mais inspiradas em Hegel, procura manter irredutível a duplicidade de uma abordagem descritiva e prescritiva. Isto é o mesmo que dizer que, além da análise das estruturas que compõem o mundo sociocultural, as instituições, as práticas, as relações, normas e valores, a filosofia social deseja fazer valer uma perspectiva normativa,
voltada à crítica imanente de formas concretas de vida, e isso, portanto, com intenções emancipatórias. Sendo assim, é preciso encontrar uma base normativa para a crítica que seja capaz de superar os desafios experienciados pela metafísica. Esta base normativa não pode ser pressuposta como já dada, de algum modo como pronta e acabada, passível de formulação infalível, digamos assim. Não pode se tratar de uma suposição subjetivista, como uma razão pura ou transcendental, mas tampouco pode ter a feição de um padrão substancialista, ao modo das doutrinas do direito natural objetivo. É preciso uma concepção de normatividade que seja capaz de captar a realidade social por dentro, talvez como um conjunto de promessas emancipatórias, ainda que estruturalmente não cumpridas. Ao mesmo tempo, deve ter força suficiente para encampar a transcendência a partir das opressões intrínsecas ao mundo. Um ponto de partida interessante neste contexto é o conceito de liberdade social, desenvolvido por Hegel e Marx na esteira de Rousseau. Dito de maneira simples, seria a ideia de que relações sociais não constituem sempre um entrave à liberdade individual, prometida pelas instituições do mundo moderno. Em casos específicos, relações sociais e comunitárias não apenas não são obstáculos estruturais à realização da liberdade individual, mas, na verdade, condições necessárias e suficientes para a sua concretização. Neste pensamento confluem, obviamente, pensamentos que remontam a Aristóteles, mas sob o signo de uma reformulação pelos teóricos modernos da liberdade como a autonomia, Rousseau e Kant, entre eles. Coube a Hegel e Marx radicalizarem o caráter societário da liberdade como autodeterminação, transformando-a num emblema e num paradigma tipicamente não individualista. É esta concepção que aparece na ideia marxiana da auto-organização dos produtores livremente associados, embora já tivesse sido desenvolvida pelo jovem Marx à luz da ideia hegeliana do ser reconhecido como estrutura normativa da liberdade concreta. Assim, para Marx e Hegel, liberdade concreta tem um sentido comunitário e societário, e isto remonta à tese, defendida por Fichte e Hegel, de que a autoconsciência individual é um conceito recíproco e comunitário. A tese hegeliana de uma mediação intersubjetiva da consciência associada à ideia do reconhecimento recíproco. Para Hegel, bem como para muitos de seus sucessores, o ser humano se encontra sempre em relações de reconhecimento, nas quais se individualiza ao mesmo tempo em que se socializa. Eis porque a emancipação do indivíduo jamais pode ser tematizada fora de relações sociais que fomentem esta mesma emancipação. Reflexões hegelianas sobre o reconhecimento acabaram influenciando gerações de filósofos sociais e teóricos críticos, os quais, em geral, aderiram à ideia de que a concretização da liberdade em termos de relações sociais, marcadas pela reciprocidade e simetria, constituiria a melhor base normativa para a crítica imanente da sociedade contemporânea. Outros filósofos e filósofas, apesar da influência hegeliana, viram neste modelo um excesso de otimismo e, sobretudo, uma insensibilidade para o fato de que relações reais de reconhecimento sempre passam pela determinação do outro e, com isso, para sua identificação, classificação e coisificação. Perceberam, então, um núcleo eminentemente opressivo, visceralmente conectado à realização intersubjetiva da liberdade. Foi o caso com Sartre, com Frantz Fanon e Judith Butler, dentre outras propostas. Neste embate entre teorias negativas e positivas do reconhecimento, como bem lembram Robin Selicates e Rael Yegi, talvez um novo retorno a Hegel possa ajudar, pois Hegel sempre pensou, sobretudo do ponto de vista histórico, uma dialética entre o ser reconhecido e a luta por reconhecimento. O caráter inexoravelmente conflituoso da dinâmica do reconhecimento nos faz ver que a coisificação do outro, sua identificação e subjetivação, tampouco é um telos aceitável frente à estrutura normativa prevista pelo próprio conceito de reconhecimento. Ao contrário, até nas formas em que, de tempos em tempos, as relações sociais se estabilizam, continua a pulsar a negatividade da crítica e da dialética. Certamente, o reconhecimento contém o momento da determinação sumária, mas, de acordo com sua estrutura normativa, tudo com respeito à liberdade continua a depender do modo específico como indivíduos se apropriam e, por assim dizer, dissolvem esta mesma determinação. Afinal, a dialética continua sempre, como dissera Marx, nos obrigando a cantar para as coisas sua própria melodia, a fim de fazê-las descongelar. Podemos concluir nossa introdução a partir desta ideia geral. Habermas certa vez disse que somos contemporâneos dos jovens hegelianos. Experienciamos
talvez algo próximo aos dilemas que tiveram. Isto pode significar que devamos encarar as consequências teóricas de compreender a sociedade moderna como uma forma estável de ser reconhecido, trazida à tona historicamente por algumas lutas por reconhecimento. Sendo fiéis a ideias de Hegel, talvez mais do que em sua ciência do Estado, isto significa que habita na realidade social a luta e o conflito que a trouxeram à tona. Nada precisa nos fazer concluir que as formas estáveis do ser reconhecido sejam relações sociais e intersubjetivas completamente simétricas e recíprocas. Com base no conceito social de liberdade, temos condições, tal como aparece na crítica de Marx à filosofia de Hegel, de levar em frente a tarefa de uma filosofia social ao mesmo tempo compreensiva e descritiva, mas também sensível às específicas relações de opressão e de poder, de estranhamento e de desigualdade. A ideia é fazer voltar contra elas a negatividade, o caráter em si conflituoso das formas parciais de reconhecimento, a luta que em cada uma delas habita. Passo então, depois dessa rápida introdução, à primeira parte, propriamente dita, do meu esforço. Há certamente uma boa dose de sentido em se atribuir à filosofia hegeliana um viés eurocêntrico. Boa parte do pensamento de Hegel se dedica a pensar a forma como tendências filosóficas e culturais, surgidas com a Grécia clássica e o cristianismo, encontram seu pleno desdobramento e consolidação na Europa pós-napoleônica. Assim, para usar uma tradicional distinção, se conforme a letra, a filosofia hegeliana possui em múltiplas dimensões um teor inconfundivelmente eurocêntrico, resta discutir se, de acordo com seu espírito, o pensamento de Hegel possuiria ainda potenciais capazes de transcender o eurocentrismo. Isto é, se sua filosofia apresenta um teor experiencial a ser aproveitado teoricamente de maneira menos restrita, condizente, por exemplo, com o fato de um pluralismo axiológico que caracteriza, segundo alguns autores, a nossa própria época. É esta hipótese que pretendo investigar, restringindo-me ao âmbito daquilo que Hegel chama de filosofia do espírito objetivo, e que talvez possamos denominar hoje em dia de filosofia social. Ao discutir recentemente o problema das bases normativas para a crítica social, M. Allen criou a influente distinção no livro de 2016 entre a concepção de progresso como fato e como imperativo. Segundo Allen, o recurso da filosofia social à ideia de progresso como fato, decantado num acúmulo coletivo de saber, em traços de evolução social ou em processos coletivos de aprendizado, representa um compromisso inevitável com orientações eurocêntricas, as quais estiverem, em última instância, implícita ou explicitamente envolvidas na legitimação do sistema colonial, do imperialismo e mesmo da escravidão. Assim, sustenta Allen, a definição da base normativa para uma crítica da sociedade contemporânea tem de ser desacoplada deste conceito cumulativo de progresso, e isto em prol, justamente, da descolonização da filosofia social. Não é difícil mostrar que as noções hegelianas de eticidade, de espírito objetivo, se conectam à ideia de que processos de transformação histórica da racionalidade foram sedimentados em instituições e práticas compartilhadas. Tampouco é difícil mostrar a influência dessa postura sobre pensadores como Marx, como Lukács, Adorno, Horkheimer, Habermas, Honneth e outros. A questão sobre a necessária ligação da filosofia social e da teoria crítica com uma noção, ainda que deflacionada, ou pós-metafísica, alguns dizem, de progresso, caracterizada pela sedimentação institucional dos processos de transformação histórica da racionalidade, tornou-se um dos temas mais relevantes nas discussões contemporâneas sobre o legado de Hegel e do hegelianismo de esquerda. Meu ponto de partida é constituído por este contexto de discussão, estabelecido recentemente na filosofia social, uma dimensão filosófica sobre a qual Hegel continua a ter uma influência marcante e decisiva, como mostramos assim. Uma intuição importante a guiar a contribuição que pretendo aqui, eu posso apenas recuperar de forma muito sistemática. Só um minuto. Eu posso apenas recuperar de forma muito sistemática. Trata-se de alguns dos principais resultados da influente leitura proposta por Brandon para a filosofia do espírito. A meu ver, Brandon lança luz sobre a forma como Hegel compreende as transformações do mundo social compartilhado, historicizado, regulado por normas, e onde se estabelecem pretensões de objetividade reciprocamente reconhecidas. A noção de reconhecimento, central para a leitura semântica proposta por Brandon,
não apenas entrelaça conteúdos representacionais de justificação, semântica e pragmática, teoria e prática, cognição e teoria da ação, mas também permite compreender tal entrelaçamento de forma dinâmica e historicizada, enfatizando justamente os hiatos neste processo. Este ato, vai dizer Pippen, é interno à prática. Não se trata de insuficiência empírica ou de uma dúvida cética sobre os objetos, tais como seriam em si mesmos. E se seguirmos as informações de Brandon, tal inflexão teria de ser compreendida como um tipo de colapso semântico. Ao privilegiar as experiências de colapso semântico, ou tal como prefiro chamar de ruptura normativa, Hegel faria ver, sob condições de atrito entre conceitos, a historicidade incontornável das formas de vida, das normas e práticas compartilhadas. Esta dimensão inevitavelmente historicizada da realidade social, que lhe rende uma feição reconstrutiva, vai dizer Brandon, viria justamente à tona por experiências de colapso semântico ou de ruptura normativa. Esta ideia de ruptura normativa é de vital importância para a minha hipótese, porque ela conecta a concepção histórica ou sócio-histórica de racionalidade em Hegel à negatividade das experiências coletivas. Robert Pippen me parece trazer este ponto à baila quando, sob a influência de Brandon, menciona o seguinte: a autoridade normativa, a força de uma norma pode falhar. No sentido coletivo em que isso interessa a Hegel, tudo o que significa para uma prática ou instituição falhar consiste em que ela não mais é reconhecida como portadora de autoridade por um espectro amplo o bastante de uma comunidade, de forma a fazer sua sanção e imposição o mero exercício de poder. E a falha ajuda a revelar que sua autoridade original era autoconstitutiva. Mas este é apenas o caso mais simples. Obviamente, não gostaríamos, desculpa uma falha na tradução aqui, não gostaríamos de fazer distinções como aquela entre falha contingente, que é insignificante, digamos, do ponto de vista da história mundial, talvez uma questão de penúria, decadência, de irracionalidade coletiva, e o tipo de rupturas internas ao qual Hegel dedica tanto tempo na fenomenologia, tal como o colapso que ele pensara estar para acontecer no moralismo individualista, que ele considerou estar no âmago da instituição moral central para o Ocidente. Hegel parece compreender experiências de crise, a consciência de conflitos éticos a serem superados, a reação reflexiva a rupturas normativas e a colapso semântico, portanto, experiências coletivas historicamente determinadas a que poderíamos compreender em geral como negatividade. Ele parece compreender essas experiências de crise como parte constitutiva da vida do espírito, não no sentido de que tem necessariamente de acontecer, mas de que, falando um pouco obscuramente, estão necessariamente previstas como uma possibilidade latente. Fazem parte, portanto, da essência do espírito, ou da natureza ética e, por conseguinte, de sua liberdade. O progresso na consciência da liberdade pode, assim, significar, fundamentalmente, para Hegel, um incremento nesta percepção da profundidade dos abismos, das perdas e do sofrimento, dos riscos e desafios. O próprio Hegel resume este ponto numa bela colocação de sua introdução à filosofia do espírito. O outro, o negativo, a contradição e a cisão pertencem assim à natureza do espírito. Nessa cisão reside a possibilidade de dor, da dor. Mesmo nessa sua cisão extrema, nesse arrancar-se pela raiz de sua natureza ética sendo em si, nessa mais completa contradição consigo mesmo, o espírito permanece, portanto, idêntico a si mesmo, por conseguinte, livre. Pretendo apenas indicar em seguida, à maneira de uma elaboração de hipótese, se é possível, a partir deste preâmbulo, fazer uma interpretação menos teleológica e mais retrospectiva, ou talvez reconstrutiva, do conceito de progresso em jogo na introdução da filosofia da história. A noção de progresso poderá, então, ser compreendida como um processo de acúmulo de experiência, ou seja, em termos de uma noção de processos de aprendizado associada à estrutura dialética que Hegel atribui à sua concepção não essencialista de espírito. É ele próprio que diz que o espírito não é algo em repouso. Antes, é o absolutamente irrequieto, a pura atividade, o negar ou a idealidade de todas as fixas determinações do entendimento. Não é abstratamente simples, mas em sua simplicidade, ao mesmo tempo, é um diferenciar-se de si mesmo. Não é uma essência já pronta antes do seu manifestar-se.
ocultando-se por trás dos fenômenos, mas, na verdade, só é efetivo por meio das formas determinadas de sua necessária manifestação de si. Minha expectativa é que uma interpretação nesta linha possa nos direcionar não só a uma compreensão da ideia mestra da filosofia hegeliana da história, a tese de que a história do mundo é o progresso na consciência da liberdade, a ponto de ilustrá-la, no caso da sociedade moderna, em termos das noções de liberdade concreta e direito da subjetividade e da objetividade discutidas na filosofia do direito. Isso, por sua vez, poderá auxiliar numa interpretação bastante seletiva da teoria hegeliana da sociedade moderna em termos de instabilidades objetivas, que seriam as experiências de contradição e tendências à crise, e subjetivas, que eu entendo serem justamente serem a identificação de déficits de reconhecimento. Este me parece ser apenas um primeiro passo para possivelmente reconsiderar, à luz do debate contemporâneo sobre filosofia social, o potencial da crítica hegeliana à modernidade política para transcender o assim chamado eurocentrismo. Em que sentido a sociedade moderna representa um progresso na consciência da liberdade? É fundamentalmente o que eu me proponho a pensar aqui, quer dizer, pelo menos a começar, né, a elaborar como uma tese que possa servir de interpretação ao texto de Hegel. A filosofia do direito de Hegel é, ao menos em sua pretensão fundamental, o pleno desenvolvimento das determinações conceituais da liberdade concreta. Uma boa maneira de proceder na tentativa de aprender o alcance, em termos de filosofia social, da postura de Hegel, ao tornar a tensão constitutiva da sociedade moderna como um momento deste desenvolvimento, seria interpretar de maneira mais intuitiva duas teses colhidas em sua interpretação da dialética, interpretação dialética da autodeterminação, tema do célebre parágrafo 7. Ambas as teses profundamente relacionadas à ideia de que a filosofia especulativa ousa apreender a negatividade imanente no universal e no idêntico, como no eu, ele diz, e que, por causa disso, torna-se capaz de aprender o dualismo da infinitude e da finitude na imanência e na abstração. Primeiramente, trata-se da tese de que a autodeterminação da vontade, quando compreendida coerentemente, é, enquanto unidade dialética da indeterminação e da determinidade, o conceito como singularidade mediada consigo e em si mesmo. E que, sendo assim, o concreto e verdadeiro, e tudo verdadeiro é concreto, diz Hegel, não é a universalidade que tem o particular por oposto, mas um particular que, pela sua reflexão dentro de si, igualou-se ao universal. Em segundo lugar, eu tenho visto a ideia de que o conceito concreto de liberdade, o qual torna claro que a liberdade não reside nem na indeterminidade, nem na determinidade, senão que ela é ambas, acha-se explicitado, ainda que como sentimento, no amor e na amizade, nos quais nem a determinação é sentida como extrínseca e, por conseguinte, também não infringe a cláusula de um acolhimento ao determinado, assim como a indeterminidade se acomoda a uma relação intersubjetiva como condição de sua concretude. Pense aqui um autêntico e paradigmático caso de conexão imanente entre infinitude e a finitude, entre a indeterminidade e a determinidade. A imbricação entre estes momentos, numa perspectiva mais societária, torna-se mais clara nos parágrafos 21 a 24 da filosofia do direito, nos quais ele tematiza seu conceito-chave de vontade livre em si e para si. A universalidade que, enquanto forma infinita, diz ele, tem-se a si mesma como objeto e fim e que constitui, como diz Hegel, o princípio do direito, da moralidade de toda a eticidade. Interessa-me aqui, sobretudo, aquilo que, nesse contexto, pode render uma interpretação mais ético-política do tema da má infinitude, como uma aporia que resulta da concepção insuficiente que a modernidade tem de seu próprio emblema, a liberdade, aliás, a liberdade como autodeterminação. No parágrafo 22 da filosofia do direito, Hegel promove uma tal reflexão. A vontade livre em si para si é, diz ele, verdadeiramente infinita, e na verdade o infinito atual, efetivamente infinita, já que o ser aí do conceito, ou sua exterioridade objetual, é o interior ele mesmo. Por outro lado, a modernidade sistematicamente retém, sob a inspiração de premissas subjetivistas, essa dinâmica, essa fluidez estabelecida pela imbricação entre a infinitude e a finitude, entre o ser aí e o conceito. O resultado disso é a fixação numa concepção de infinitude meramente potencial,
incapaz de acessar a relação imanente entre finito e infinito, pensada numa compreensão do infinito acto, uma infinitude meramente negativa e ruim, a qual não tem, diz ele, assim como a verdadeira infinitude, o retorno para dentro de si mesmo. A vontade livre é verdadeiramente infinita, pois ela não é meramente uma possibilidade de disposição, mas antes seu ser aí, exterior e sua interioridade, ela mesma. Mas como interpretar o sentido ético-político e societário da má infinitude? De um ponto de vista relevante para a filosofia social contemporânea, a má infinitude é resultante do que eu chamaria de uma hipertrofia da dimensão puramente subjetiva da liberdade e, como em Kant, Rousseau e Fichte, da autodeterminação. Trata-se, portanto, da formulação lógica, a gente poderia dizer, do desapreço por práticas institucionalizadas determinadas, bem como uma tendência à afirmação radical da liberdade na figura da singularidade excludente. Com isso, a ideia de má infinitude congrega em si as principais unilateralidades de que é vítima a própria autocompreensão moderna da legitimidade. Por conseguinte, associa-se intimamente com os sintomas ocasionados por essa unilateralidade da vida ético-política. Formas fanáticas de estranhamento do mundo institucional, uma postura em geral calculista e reducionista dos indivíduos para com seus impulsos e afetos, e uma estrutural perda da substancialidade ética. Por outro lado, a vontade livre em si e para si, célula-tronco da filosofia hegeliana do direito, é a tentativa de vencer, do ponto de vista de uma filosofia política, de uma filosofia social e de uma teoria da justiça, essa unilateralidade, conduzindo à apreensão da imbricação entre práticas compartilhadas e institucionalizadas, por um lado, e a forma paradigmática dos processos modernos de justificação e legitimação. Ele parece-me resumir essa ideia no seguinte trecho: é a universalidade concreta dentro de si, e assim, sendo para si, que é a substância, o gênero imanente, a ideia imanente da autoconsciência. É o conceito da vontade livre como universal que se estende sobre e abarca seu objeto, que perpassa sua determinação, que nela é idêntico consigo. O universal sendo em si para si é, em princípio, o que se chama de racional, o que só pode ser apreendido dessa maneira especulativa. Parece-me que uma interpretação tal como esta pode ser respaldada no esclarecimento terminológico avançado por Hegel nos parágrafos 25 e 26. Segundo a observação geral constante no parágrafo 26, os componentes subjetivo e objetivo da vontade livre somente podem, e eis aí a marca inconfundível da estruturação dialética da liberdade concreta, só podem ser compreendidos em sua relação recíproca. Ele diz da seguinte maneira: na vontade, que só pode ser sabida como concreto, tais oposições, que devem ser abstratas e simultaneamente determinações desta vontade, conduzem por si mesmas a essas identidades das mesmas e à troca de suas significações. A tese mais geral de Hegel parece ser a de que, para se compreender a vontade livre, não se pode permanecer apenas na diferença estanque entre seus componentes, justamente porque eles somente são sabidos como o concreto, como unidade de determinações diferentes. Interessa-me aqui perseguir as decorrências dessa ideia para as concepções mais enfáticas, mais legítimas, diz Hegel, e aparentemente mais independentes da objetividade. Por um lado, a objetividade férrea do mundo institucional, do horizonte valorativo compartilhado, das orientações práticas seguidas de maneira imediata, ou mais ou menos imediata, minimamente refletidas, né? Ou proto-refletidas, a gente poderia dizer. Por outro lado, a forma institucionalmente desconectada e pura da justificação de normas, né? Mais ou menos o que Hegel chama, por exemplo, no parágrafo 5, de universalidade abstrata. Enfim, trata-se daquilo que Hegel desenvolverá sob as noções de direito da subjetividade e direito da objetividade. Com efeito, é a partir da elucidação terminológica proposta por Hegel que eu gostaria de entender uma tese específica, bem como suas decorrências para a amplitude sui generis constitutiva do conceito de direito. Uma passagem de Hegel importante seria a seguinte nesse contexto: assim, a vontade, enquanto liberdade sendo interior a si, é a própria subjetividade. Esta é, por isso, o conceito da vontade, e assim, a sua objetividade. Finitude, porém,
é a sua subjetividade na oposição em face da objetividade. Nessa oposição, precisamente, a vontade não está junto a si. Ela está emaranhada com o objeto. A finitude consiste exatamente do mesmo modo em não ser subjetiva. Qual a significação, portanto, que o subjetivo e o objetivo da vontade devam ter daqui para frente tem de ficar claro cada vez a partir da conexão que contém a sua posição em relação à totalidade. A posição de Hegel neste trecho pode ser significativa, apesar e talvez justamente por causa do tom paradoxal que evoca a contradição da liberdade como arbítrio. A liberdade como interior, a própria subjetividade autodeterminante e autorreferente, embora devesse conter em si as condições de seu aporte objetivo e institucional, o conceito da vontade, ao se retrair frente à objetividade, permanece na dimensão da finitude, e por isso mesmo emaranhada com o objeto, sem a força de contemplar o retorno infinito dentro de si. Ora, justamente o esforço de pensar a necessária interpenetração entre o subjetivo e o objetivo, sem incorrer no abstracionismo institucional, na abstração das instituições, mas sem perder a oportunidade de retornar para dentro de si a partir do envolvimento com formas limitadas e particulares de existência, eis aí, eu sustento, o elemento programático constitutivo do conceito hegeliano de direito. Daí porque o conceito hegeliano de direito se preste também ao desenvolvimento de ideias relacionadas à filosofia social, quer dizer, não tem aquele formato tradicional de uma teoria da justiça, né? É com este pano de fundo em mente que gostaria agora de me voltar ao conteúdo normativo da concepção hegeliana de sociedade moderna. De maneira bastante sumária, poderíamos dizer que Hegel entende a peculiaridade normativa da sociedade moderna como sendo um momento em que processos históricos constitutivos do paradigma de racionalidade em jogo no direito privado e na moralidade abstrata, que sustenta a tal autossubsistência da particularidade livre, estabelecem uma tensão sistêmica com o tecido social, formado pelas regras, normas e práticas de que é constituída a substância ética moderna. Hegel diz que é o sistema da eticidade perdida nos seus extremos. O elemento ético está aqui perdido nos seus extremos e a unidade imediata da família desagregou-se numa multiplicidade. A realidade é aqui exterioridade, dissolução do conceito, subsistência própria dos momentos, sendo aí tornados livres. Hegel entende, portanto, a condição histórica alcançada pela sociedade moderna, a autonomização da particularidade, como sendo a própria razão para o sistêmico esgarçamento da eticidade, e com isso, para a manifestação de tendências contraditórias estruturais e não simplesmente epifenomênicas, né? Ele diz, ao caracterizar essa eticidade perdida nos seus extremos, a particularidade para si, enquanto ela é, por um lado, a satisfação, se expandindo para todos os lados das suas carências, do arbítrio contingente e do capricho subjetivo, destrói nas suas fruições a si mesmo e ao seu conceito substancial. Por outro lado, enquanto infinitamente excitada e em completa dependência da contingência externa e do arbítrio, assim como restringida pelo poder da universalidade, a satisfação da carência, seja ela necessária, seja ela contingente, é ela própria contingente. A sociedade civil oferece, e essa frase é bastante impactante, nestas oposições e no seu emaranhamento, o espetáculo simultâneo da extravagância, da miséria e da corrupção física e moral comum a ambas. A dialética de Hegel ganha aqui, a partir dessa compreensão crítica do conteúdo normativo da sociedade moderna em termos de sua negatividade intrínseca, um aporte muito concreto, lançando raízes na percepção concreta da tensão constitutiva da liberdade moderna. Hegel exorta, inclusive, o leitor ao estudo da realidade inglesa, como meio de confirmar que, no excesso de riqueza, a sociedade civil não é rica o suficiente. Isto é, que na riqueza patrimonial, que lhe é peculiar, ela não possui o suficiente para obviar ao excesso de pobreza e à geração da plebe. Algo que ele entende como dialética da sociedade civil. Para resumir nosso ponto de chegada, vou primeiro me concentrar sobre o aspecto objetivo da versão moderna do dilaceramento ético. Hegel diz também, numa passagem bastante significativa, quando a sociedade civil atua com eficácia desimpedida, ela está empenhada no interior de si mesma, num crescimento progressivo da população e da indústria.
Por outro lado, graças à universalização da conexão entre seres humanos, através das suas carências e dos modos de preparar e pôr à disposição os meios para satisfazê-la, aumenta a acumulação das riquezas. Pois dessa dupla universalidade tira-se um lucro maior, assim como aumenta, por outro lado, o isolamento e o caráter restrito do trabalho particular, e com isso a dependência e a penúria da classe atada a esse trabalho, ao que se conecta a incapacidade de sentir e de fruir as demais liberdades, e particularmente as vantagens espirituais da sociedade civil. Por isso que há muitas indicações na filosofia social de Hegel de que, em vista da estrutura normativa dessa eticidade perdida em seus extremos, a negatividade específica à sociedade moderna não tem apenas uma feição sistêmica ou estrutural, mas também levando em conta justamente a ideia fundamental de que o ser reconhecido constitui, diz Hegel na enciclopédia, a forma da consciência de toda substância espiritual, revela sua manifestação naquelas relações, por assim dizer, recognitivas, que explicam dialeticamente as formas patológicas de individualização nesse contexto ético específico formado pela sociedade moderna. Para completar com uma ideia que me parece congregar essa dupla perspectiva, né, e fazendo, portanto, a enorme riqueza de uma filosofia social inspirada em Hegel, né, inclusive como crítica da teoria da sociedade contemporânea, o decair de uma grande massa abaixo do nível de um certo modo de subsistência, que se regula per se como um modo necessário para um membro da sociedade, e, por conseguinte, o decair, até perder o sentimento do direito, da retidão e da honra de subsistir pela própria atividade, pelo próprio trabalho, produz a geração da plebe, geração que, por sua vez, traz consigo, ao mesmo tempo, uma maior facilidade de concentrar riquezas desproporcionadas em poucas mãos. Mesmo se quisesse manter a massa que se encaminha à pobreza através do trabalho no estado do seu modo de vida regular, a quantidade de produtos aumentaria, em cujo excesso, junto com a falta de um número de consumidores, eles próprios produtivos, consiste precisamente o mal, que de ambos os modos, no mal, que de ambos os modos só pode ampliar-se. Aqui torna-se manifesto que, no excesso de riqueza, a sociedade civil não é rica o suficiente, isto é, que, na riqueza patrimonial que lhe é peculiar, ela não possui o suficiente para obviar ao excesso da pobreza e à geração da plebe. Neste ponto, portanto, se conectam as expressões estruturais e objetivas, por um lado, e recognitivas ou subjetivas, por outro lado, dessa negatividade de uma forma de vida que se caracteriza como eticidade perdida em seus sistemas. A propósito, como indicamos acima, ele qualifica a conexão interna de pobreza e riqueza na sociedade civil burguesa ao longo de todo o texto como sendo sua dialética, aquilo que justamente a impeliria para além de si próprio. Obrigado pela atenção de todos.